Gênesis 12, do versículo de número 4 até o 9. Vamos lá? Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Olha que detalhe importante. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe, que é o sul de Israel, caminho para o Egito. Vamos orar? Pai querido, nós precisamos muito da tua ação neste instante. Nós precisamos da ação do teu Espírito sobre nós. A tua palavra, sem o teu Espírito, Senhor, ficará apenas na nossa mente. Mas se o teu Espírito se unir à palavra, Senhor, ela poderá produzir coisas extraordinárias em nós. Fale conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Desesperadamente nós precisamos ouvir a tua voz. Acalme o coração aflito nesta manhã. Acalme, Senhor, aquele que está ansioso, com medo em relação ao seu futuro. Desafie também, Senhor, todos os que estão, Senhor, acomodados na sua vida. E, sobretudo, revele o teu Filho Jesus Cristo. Mostra-nos a beleza de Jesus. E isso nos basta, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Semana passada nós vimos que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, a cidade mais importante do mundo antigo onde ele vivia. E nós vimos os aspectos desse chamado glorioso, que corresponde ao chamado que Deus fez a você um dia, que Ele fez a mim, que Ele fez a todos nós, e ao chamado que Deus está fazendo a você hoje, aqui. E como é que os homens devem responder ao chamado de Deus? Esta é a grande questão. Como que nós respondemos a este Deus de glória, que vem até nós e nos chama para viver perto dEle? Nós devemos responder com fé. Agora, o que é fé? De uma forma bem simples, fé é fazer o que o Abraão fez. Baseado na promessa de Deus, ele foi para um lugar onde ele deveria ir, mesmo sem saber para onde ele deveria ir. Portanto, fé é esta confiança em Deus. E esta fé leva o homem à obediência. Porque Deus falou com ele: saia do meio desta terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E o texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: partiu, pois, Abraão. Obediência. Você não pode dizer que tem a fé salvadora se você não obedece a Deus. E nesta manhã, eu quero meditar com vocês e ver pelo menos 3 imagens do início da jornada do Abraão com Deus. Ele é um bebê na fé ainda. Nós diríamos que ele é um novo convertido. E como que este novo convertido
iniciou a sua caminhada com Deus. O texto vai mostrar a sua partida, a sua chegada na terra prometida, e o que ele fez ao chegar lá, que foi uma jornada, enquanto ele esteve obediente a Deus. Em primeiro lugar, a sua partida. Olha o que o texto diz: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Não há aqui no texto nenhuma palavra do Abraão. Nenhum questionamento. Eu acho que o volume está um pouco alto. Nenhuma exigência. Ah, o senhor está me mandando para um lugar? Então o senhor contrate uns guarda-costas para me guardar no caminho. Aliás, o senhor me deu um GPS para me guiar no meio do deserto. Como é que vai ser? Terei comida? Como que eu vou me sustentar durante este tempo? Por quanto tempo o senhor vai cumprir a sua promessa? Cuidar de mim, me abençoar? Não há nenhum tipo de exigência, não há nenhum questionamento, não há nenhuma palavra de Abraão. Aliás, a narrativa mostra este homem em silêncio. E a narrativa mostra sua esposa também, Sara, em silêncio. E eu já falei para vocês como deve ter sido a reação desta mulher quando o seu marido chegou em casa e disse: arrume as coisas, pegue tudo e coloca dentro do carro comigo, que nós vamos sair em busca de uma terra que Deus falou comigo. Deus apareceu para mim. Mas para onde nós vamos, Abraão? Eu não sei. Você não vê a Sara falando no texto. Eles obedecem. O chamado de Deus para um homem nunca deixa este homem no mesmo lugar. O chamado de Deus para um homem nunca permite que o homem permaneça o mesmo. Ele parte com a sua esposa, pois a promessa depende dela também. E ele leva consigo o seu sobrinho Ló, que nós vamos ver a história dele depois. Ele leva também todos os seus bens, todos os seus funcionários. Abraão era um homem riquíssimo. Estima-se que eu sempre li o texto e imaginei ele, a sua esposa, Ló, a esposa do Ló, os filhos, mas não. Provavelmente aqui, quando Abraão se desloca pela primeira vez, há pelo menos 700 pessoas com ele. Porque no capítulo 14 ele vai se envolver em uma guerra e há 318 guerreiros nascidos na sua casa. Filhos desses funcionários dele. Então há uma grande comitiva aqui. Lutero dizia que era a igreja de Abraão. E eles partem em direção à terra prometida. E o que me chama a atenção, ele leva consigo tudo o que ele tem. Ele tem 75 anos. E um homem com 75 anos acumula muita coisa. Todos os seus cacarecos, todas as suas roupas, todas as suas ferramentas, tudo que ele tem, ele leva com ele, e isto é um sinal da sua fé em Deus. Se Abraão tivesse deixado as suas coisas em Harã, ele poderia dizer o seguinte: se não der certo esse chamado, eu tenho para onde ir. Eu vou confidenciar algo muito pessoal para vocês. O fato de eu não ter tido um pai produziu em mim uma insegurança muito grande. Muito grande. E antes de casar,
eu tive uma crise de ansiedade lá em Passo Fundo, quando eu fui conhecer a igreja. E eu me tranquei e passei o dia inteiro orando. E ali naquele quarto eu tive algumas experiências com Deus. Porque, queridos, eu cresci com um sentimento interno: se a vida der errado para mim, eu não tenho para onde ir. Não tenho um pai para bater na porta e dizer: escute, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda porque eu fracassei aqui ou ali. Que ledo engano. Eu tenho um pai, sim, que pode fazer por mim e já fez por mim o que um pai terreno nunca faria e jamais poderia fazer. Abraão leva tudo. Ele parte só com a passagem de ida. Ele não tem a passagem de volta. Por quê? Porque ele confia neste Deus que falou uma vez com ele. E ele está, a partir de agora, no melhor lugar em que o ser humano poderia estar. Ele está no lugar da obediência divina. Ele está num lugar onde ele será cuidado por Deus, sustentado por Deus, amparado por Deus, consolado por Deus. Então não há por que temer, apenas confiar. E aos 75 anos, quando certamente ele já fazia planos para a sua aposentadoria, porque pelas contas que eu fiz esses dias eu vou me aposentar com essa idade, aí eu para cima. Ele agora vai viver os melhores anos da sua vida. Quando você obedece a Deus, por mais desafiador que seja esse chamado, você está entrando numa trilha onde você viverá os melhores anos da sua vida. O pastor Tim Keller diz o seguinte: você nunca terá a alegria pela qual você foi criado, até ouvir o chamado de Deus e abraçar a missão de Deus, até o ponto de perda pessoal. Quando isso acontecer, quando você ouvir Deus chamando você e abraçar este chamado e se envolver nesta missão de Deus, de tal forma que você perca até mesmo muitas coisas da sua vida, você vai experimentar a alegria profunda que Deus criou para você mesmo. Segundo lugar, a sua chegada na terra de Canaã. Com muita sutileza e muita síntese, a Bíblia resume, dizendo o seguinte: partiram, versículo de número... Partiu, pois, Abraão, versículo de número 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. São 800 quilômetros. Aproximadamente 700 pessoas. Camelos, bois, vacas, ovelhas, bodes, mulheres, crianças. Eu não tenho ideia de quanto tempo durou esta viagem. Deserto, sem supermercados, sem shopping, sem um pit stop para comer no Graal, um sanduíche muito caro, por sinal, até rimou. Chegaram em Canaã. Eu dei uma palavra para esse chegaram em Canaã: jornada feliz. Porque quando você caminha com este Deus, por mais penoso que seja o caminhar, é uma jornada feliz. E a primeira parada dele é no
no centro da terra prometida, na cidade de Siquém. E ele vai para um lugar cuja árvore existe até os dias de hoje. Eu falei, Jesus, se eu for um dia, eu quero ir lá. Os arqueólogos dizem que esse carvalho de Moré existe até o dia de hoje. E o que significa esse carvalho de Moré? Era o lugar aonde os cananeus, que vocês viram que habitavam nessa terra, se dirigiam para oferecer culto aos seus deuses. E era um lugar estratégico. Eu vi naquele canal do YouTube, aquela moça, Aline, ela foi a Siquém fazer uma gravação e ela não conseguiu gravar por causa da tempestade de areia. E essa tempestade de areia é milenar. E eu fiquei pensando, a irmã Sara saiu de Ur dos Caldeus, a cidade mais avançada do mundo antigo, para se aventurar com um marido em uma região desértica, com muita tempestade de areia. E eles se dirigiram primeiro e foram para debaixo do carvalho. Era estratégico, sol. E era o local onde era o panteão dos deuses. Ali debaixo do carvalho de Moré, Baal era cultuado. E uma divindade terrível chamada Moloque também. Ali debaixo do carvalho de Moré, coisas indescritíveis, crueldades terríveis aconteciam ali. Vocês sabem como era o culto de Moloque. As crianças, os primogênitos de uma família, eram colocados em uma chapa de fogo. Porque as famílias acreditavam que quando eles ofereciam seus filhos a Moloque, eles receberiam em contrapartida bênçãos, prosperidade, longevidade. E os cultos eram marcados por sons estridentes, porque ninguém aguentava os gritos das crianças. E Abraão vai para lá. O primeiro lugar, a primeira parada, no carvalho de Moré, na cidade de Siquém. Agora, que o Abraão saiba que a sua vida não será fácil nessa terra. O texto diz, naquele tempo os cananeus viviam nesta terra. E é uma inquietação que todos nós temos. Pastor, eu obedeci a Deus. Tomei as decisões que Ele me orientou a tomá-las. E eu estou em um lugar que não dá nada certo. Eu estou passando por muitas dificuldades. Será que Deus falou mesmo comigo? Já viram esses questionamentos? A obediência aos planos de Deus não nos isenta de enfrentarmos os nossos dramas. Porque enquanto vivemos esta vida debaixo do sol, a vida será assim. Haverá lugares bons onde Deus pode nos enviar. E Deus nos enviou para um lugar ótimo, Balneário Camboriú. Mas nunca existirá um lugar perfeito aqui nesta vida debaixo do sol. Por quê? Porque o pecado está aqui. Os cananeus habitam nesta terra. Há conflitos, há lutas, há adversidades. Por quê? Porque a nossa cidade futura, isenta de sofrimento, isenta de adversidades, está no céu e não em Balneário Camboriú. Agora, neste local tão
tão terrível, Abraão tem uma experiência gloriosa com Deus, que é o que deveria queimar o nosso coração. Deus lhe aparece. Mais uma vez. E o conforta. O estimula. Apazigua o seu coração. Porque Deus conhece os seus filhos. Sabe quando os seus filhos têm medo. Sabe quando os seus filhos precisam dele. E Deus aparece para o Abraão e diz: esta terra eu darei à sua descendência. Esta terra não pertence aos cananeus. Esta terra pertence a mim e eu a darei aos teus descendentes. Que o apóstolo Paulo fala que não é os filhos todos do Abraão, é o descendente. Quem é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. O Salmo 24 começa dizendo: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esta terra pertence ao Senhor. E nesta terra Deus fará coisas extraordinárias. Nesta terra Deus se revelará aos homens. Nesta terra Deus enviará o seu Filho Jesus Cristo. E ele haverá de morrer pelos nossos pecados. E desta terra para o mundo sairá o Evangelho para abençoar todas as famílias da terra, para abençoar o seu casamento, para abençoar os teus filhos, para abençoar todos os perversos deste mundo que creem em Jesus Cristo. Daquela terra de Sião o Evangelho se espalhou para o mundo. Os cananeus podem te trazer medo. E vou falar um negócio para você: ficar perto de cananeu dá medo. Que não tenha nenhum cananeu entre nós. O cananeu, ele não crê em Deus. Tudo para ele é crise. Não tem esperança. Não tem alegria. Por quê? Porque a vida dele é essa vida aqui. Escute o jornal por uma manhã. Você vai ver como vai ficar a tua alma. Converse com as pessoas na rua. Olha o preço da comida, o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus vem até nós e diz: não tenha medo. Esta terra eu darei a sua descendência. Deus se revela para nós. Como é que Deus se revela para nós hoje, queridos, e tira os nossos medos? Quando nós viemos ao culto. Quando viemos ao culto e a Bíblia diz: não deixem de congregar como é costume de alguns. Vamos ver esse texto? Hebreus capítulo de número 10. Não deixemos de nos congregar. Versículo 25, 10 e 25 de Hebreus. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A tua presença, junto com o povo de Deus, é um estímulo para que ele se sinta forte, para que ele se sinta animado, para que ele tenha forças para enfrentar a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira. O simples fato de você ver um cristão no domingo de manhã, dar um abraço nele. Deus está se revelando
a você e diz: não tenha medo, você não está sozinho, você tem uma família de fé ao teu lado. Como que Deus se revela a nós hoje, quando nós abrimos as Escrituras e lemos a Bíblia? E neste instante em que a Bíblia está sendo lida e explicada e aplicada, Deus está falando com você. Perceba você ou não, Ele está tirando os medos do seu coração, tirando a ansiedade, tirando a angústia e dizendo a você: não tenha medo, eu tenho um plano com você, e este plano que eu tenho contigo inclui a tua descendência, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Terceira e última imagem. A jornada do Abraão pela terra prometida. Como que ele viveu os primeiros anos como um estrangeiro naquela terra? E a maneira como ele vive nos dá pistas de como nós devemos viver também. Olha só. Versículo de número 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Duas coisas que ele faz. Ele arma tendas, vive nelas, e esse é o seu estilo de vida agora. Tirado de uma cidade importantíssima, onde certamente ele tinha uma mansão, e agora ele vai para a terra de Canaã, e a partir de agora ele mora em tendas. E é a mesma palavra para tabernáculo. Ele agora vive como um peregrino, sem ter uma casa fixa. Disse quem? Ele vai para Betel. Betel é a cidade mais citada na Bíblia, depois de Jerusalém. Depois ele vai para a cidade de Ai, e depois ele viaja para o sul. Hebreus 11, versículo 8 diz que o propósito de Deus para a vida deles, para a vida dele, do seu filho Isaque e do seu neto Jacó, era que eles morassem em tendas mesmo. Que eles não tivessem residências fixa, mas que vivessem como um verdadeiro peregrino, andando por aquela terra que Deus prometeu para ele. Não vai dizer agora que você vai fazer a mesma coisa, tá? Vender a tua casa e viver como um cigano. A não ser que você chame Abraão. Aí você pode fazer isso. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isto? A nossa vida aqui deve ser vivida como uma vida de um peregrino. O livro de Hebreus fala do Abraão no capítulo 11, agora, versículo de número 8. O que a Bíblia fala dele? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Enquanto ele andava, montava sua tenda aqui, acolá, ele estava aguardando a cidade de Deus, a cidade que Deus prometeu para todos nós, a nova Jerusalém,
que haverá de descer dos céus, adornada, bela, em que nós haveremos de viver. Esta era a grande expectativa do Abraão, e esse era o motivo pelo qual ele viveu em tendas. Dois 2000 anos depois, o seu descendente vem ao mundo, e João diz o seguinte sobre ele: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta palavra habitar é a mesma palavra para tenda. Jesus, quando esteve aqui, armou a sua tenda entre nós, viveu como um peregrino, porque ele dizia e sentia e sabia que o seu lugar era nos céus. Agora, há uma outra questão importante também. O Abraão, por onde ele vai, ele constrói altares ao Senhor. E o texto diz que ele constrói altares e invoca o nome do Senhor. Ele é o único crente da face da terra. Ele está vivendo entre os cananeus. Ele não está apenas passeando pela terra que mana leite e mel, mas ele está fincando bandeiras para o Senhor nesta terra. Lá no meio do carvalhal de Manre, havia um altar para Moloque e para Baal. E o que a Bíblia diz? Abraão construiu um altar ao Senhor no meio da adoração pagã. E certamente os cananeus se aproximaram dele e diz: quem é este Deus que você está construindo um altar? E o Abraão disse: este é o Deus que me apareceu na terra de Ur e me disse para sair de lá e vir para cá. E quando ele desce na região do sul de Israel, ele está construindo altares também. Ele está reivindicando aquela terra como de propriedade do Senhor. E a Bíblia diz que ele passou a invocar o nome do Senhor. E o que significa isto? Significa que Abraão construiu altares para sacrifícios de animais. Porque há no ser de Deus uma exigência de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele está dizendo aos cananeus: Deus haverá de redimir a humanidade futuramente através do sacrifício do seu filho. Ele prega o evangelho aos cananeus. Quando ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor, Abraão está orando a Deus, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque a oração é a marca da fé verdadeira. Quando Abraão constrói altares ao Senhor, ele está pregando o evangelho para a sua congregação, sua esposa, o seu sobrinho Ló, a família dele, os seus funcionários e os cananeus que vão se aproximar dele e diz: eu quero conhecer este Deus. Ele é um sacerdote, ele é um profeta. E a Bíblia diz que nós também somos. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou encerrar com pelo menos 3 aplicações para nós. A primeira delas: você está preparado para cumprir o que Deus pede de você? Você deposita a sua confiança em Deus? Ele está te chamando hoje. Você é capaz de confiar nele? Não apenas a sua vida aqui,
Mas pense, nós confiamos a eternidade nossa nas mãos desse Deus. Você confia bastante nele? Para que se ele pedir algo a você, você diga: eis-me aqui, Senhor. A vida pode ser resumida naquilo que você deixa e naquilo que você abraça. Abraão abraçou o que era eterno e segurou com mãos muito leves o que é transitório. Lembre-se, Deus não exigiu que Abraão se desfizesse dos bens dele, da família dele, da esposa dele. E Deus não vai pedir isso de você também. Deus pediu isso para um homem só, e ele não quis atender. Vocês sabem disso. O jovem rico chegou a Jesus e disse: ei, eu sou um homem bom, o que eu devo fazer para ganhar essa tal de vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: você observa os mandamentos? Sim, desde a minha mocidade. Sobretudo, ele era um mentiroso. Então você quer ser perfeito? Quero. Vende o que você tem, dê aos pobres e caminha comigo. Vocês sabem o resultado. Ele não confiou em Jesus. Morreu abraçado às suas riquezas, sem conhecer Jesus Cristo. Mas a Bíblia não pede isso para mais ninguém. Por quê? A Bíblia quer ensinar-nos a segurar o que é transitório com uma mão leve e agarrar o que é eterno com todas as forças. Porque aquilo que nós vemos é transitório e o que nós não vemos é eterno. Nós somos chamados para esta vida de fé. Ainda não enxergamos a nossa herança de forma palpável, mas nós sabemos que vamos receber de Deus. Terceiro e último lugar, Abraão não se envergonha de publicar a sua fé diante dos cananeus. Porque esta fé é uma fé pública e não privada. Deus manda ele para essa cidade e ele vai. Chega lá, ele não se torna um 007 de Jesus, agente secreto. Ele vai até o centro dos cananeus e diz: eu vim falar para vocês e construir um altar ao Deus verdadeiro, como Paulo fez em Atenas, na Grécia. Os cristãos o cristão público, eles estão em chama por Jesus. E eles não aguentam ficar sem falar dele. Porque ele é a razão, a nossa alegria, a nossa satisfação. O cristão público não teme ser ridicularizado no seu ambiente de trabalho por causa desta fé. Aliás, ele está disposto a isso, porque ele entende que isso faz parte da sua cruz. Eles estão dispostos a sofrer
mas eles demarcam território para Jesus, como Abraão fez. Cada altar era a plantação de uma igreja em um lugar. Você veio a Balneário Camboriú motivado por muitas situações. Eu gostaria de acreditar que você veio a Balneário Camboriú evangelizar essa cidade, que necessita de Jesus. Mas talvez você tenha vindo para cá em busca de um trabalho, em busca de qualidade de vida. Mas Jesus espera que você construa altares nesta cidade, aonde o nome dele é invocado, aonde o nome dele é proclamado, aonde orações são feitas. Porque isso faz parte do chamado. Deixa eu terminar com uma história. Abraão teve um irmão chamado Naor. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Acho que não. E teve um outro irmão chamado Arã, pai do Ló. Esse Naor construiu uma cidade. Homens poderosos faziam isto. E adivinha o nome da cidade que ele deu? Adivinha? Naor. Lembra do que eu falei na semana passada? Os homens, antes da chamada de Deus ao Abraão, estavam em busca de um nome. A Torre de Babel foi construída porque os homens queriam um nome para não serem esquecidos. E o Abraão, agora imagine na cidade de Ur, o julgamento da cidade de Ur acerca de Abraão e de Naor. O Naor construiu uma grande cidade, tem o nome dele. E o irmão dele? O irmão dele virou religioso. Escutou a voz de um Deus aí e saiu pelo mundo com as coisas dele. Poderia ter ficado aqui, feito a sua fortuna. E acho que ele se empenhou pela terra de Canaã, quase chegando lá no Egito. Morreu e a gente não sabe mais dele. Mas o Naor construiu uma grande cidade. Quatro 4.000 anos depois, nós sabemos sobre o Naor porque a Bíblia fala que ele era irmão do Abraão. E a Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, fundador das 3 maiores religiões do mundo, ancestral de Jesus Cristo, pai espiritualmente de todos os que creem em Deus. O julgamento do mundo é um, o olhar de Deus é outro. Houve um missionário que saiu dos Estados Unidos da América e veio para o Equador e foi viver no meio da selva equatoriana, casado com uma esposa e vivendo lá, querendo evangelizar os índios. Um dia, sabendo que aquela tribo era hostil, ele teve o desejo de ir lá compartilhar o evangelho com eles. Ele foi e não voltou mais. Foi assassinado. Antes de partir, ele contou para sua esposa, na missão onde ele vivia: não é tolo
aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo o que dá o que não pode reter, a sua própria vida. Quem garante que você estará vivo daqui 2 horas? Para ganhar o que você jamais poderá perder. Eu não sei o que reserva aos Elliot nos céus. Mas quando fala esse nome nos Estados Unidos da América, nas igrejas de lá, as pessoas abaixam a cabeça assim. Um nome. Jesus Cristo disse: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. A honra do mundo, a honra de Deus. Como que você vai responder ao chamado de Deus para você nesta manhã? Esta é a grande questão. Que nós tenhamos a fé de Abraão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Meu Pai, nós somos tão carentes do Senhor, somos tão pecadores, nós não conseguimos acertar nunca, caímos sempre nos mesmos pecados, porque nós não confiamos em Ti, Senhor. Nesta manhã, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa confiança no Senhor, para que possamos viver neste mundo e glorificar o Senhor. Aquele que está com medo, Senhor, aquele que está ansioso, aquele que está aflito, que possa descansar em Ti. É a minha oração, em nome de Jesus.